Nesta aula, caracterizaremos o máximo isocomum como sendo o menor inteiro positivo do conjunto formado pela soma dos múltiplos dos dois números. Dessa caracterização, deduziremos várias propriedades do máximo isocomum. Em seguida, estenderemos a noção de máximo isocomum para mais de dois elementos e mostraremos como calculá-lo nessa situação. Sejam A e B dois números inteiros. O conjunto a seguir desempenhará papel importante. O conjunto é denotado por IAB e consiste de todos os elementos da forma XA mais YB com XY e Z. Trata-se do conjunto cujos elementos são as somas dos múltiplos de A e dos múltiplos de B. Note que se A e B não são ambos nulos, então a interseção de IAB com os naturais é diferente de vazio, pois temos que A2 mais B2 pode ser escrito da forma A vezes A mais B vezes B, que é claramente o elemento de IAB. Por outro lado, como A e B não são ambos nulos, A2 mais B2 é maior que zero, portanto, é o elemento de N. Segue-se do princípio da boa ordenação que a interseção de IAB com os naturais possui um menor elemento que nós denotaremos desta forma. A importância do conjunto IAB pode ser medida pelo resultado a seguir. Teorema. Se A e B são dois inteiros não ambos nulos, então o máximo isocomum de A e B é igual ao menor elemento do conjunto IAB em interseção com os naturais. Demonstração. Mostraremos inicialmente que D, que denota esse número, menor elemento de IAB em interseção com N, é um divisor comum de A e B. Note que o V pertence a IAB e T pertence a Z, implica que U mais V pertence a IAB e TU pertence a IAB. Isto é uma verificação fácil de ser feita. Vamos provar que D divide A. Pela divisão euclidiana, temos que A igual a QD mais R, com R maior ou igual a zero menor que D. Logo, R igual a A menos QD, que é um elemento de IAB. Isto porque A é um elemento de IAB e D é um elemento de IAB. Agora utilizamos esta propriedade que nós citamos acima. Então, R é um elemento de IAB e R é maior ou igual a zero menor que D. Como D é o menor elemento natural de IAB, temos necessariamente que R igual a zero. Pois, se R fosse diferente de zero, R seria menor que D e estaria em IAB. E seria um número natural, contradizendo o fato de D ser um menor natural dentro de IAB. Portanto, R igual a zero, ou seja, R sendo zero, A igual a QD. Logo, D divide A. Da mesma forma, mostra-se que D divide B. Para terminar a prova, vamos mostrar que se C é um divisor comum de A e B, então C divide D. De fato, suponhamos que C divide A e divide B. Como D pertence a IAB, ele se escreve da forma MA mais NB. Agora, note que C divide A, C divide B, implica que C divide D. Terminando a prova do teorema. Esse teorema nos dá uma outra demonstração da existência do MDC de dois números. Note que essa demonstração, ao contrário da prova de Euclides, não é construtiva, no sentido de que não nos fornece um meio prático para achar o MDC de dois números. O teorema admite vários corolários.
Corolário 1 diz que quaisquer que sejam AB inteiros, não ambos nulos, e C um número natural, tem-se que o máximo divisor comum de CA e CB igual a C vezes o máximo divisor comum de A e B. Demonstração. De fato, como Z pertence a ICA-CB, se somente se Z é C vezes W, onde W é o elemento de AB, temos que, pelo teorema, o máximo divisor comum de CA-CB é o menor elemento da interseção de CA e CA-CB com os naturais. Por este fato aqui que nós citamos acima, isso é igual a C vezes o menor elemento de AB interseção com N. E, de novo, aplicando o teorema, isso daqui é C vezes o máximo divisor comum de A e B. Corolário 2. Dados AB inteiros, não ambos nulos, tem-se que o máximo divisor comum de A dividido pelo máximo divisor comum de A e B dividido pelo máximo divisor comum de A e B igual a 1. Demonstração. Utilizando o corolário acima, podemos escrever. Primeiro escrevemos AB, o máximo divisor comum de AB, desta forma. Isso é apenas uma outra escrita. E agora aplicamos o corolário anterior, colocando o máximo divisor comum de AB fora dos parênteses. Então, nós obtemos essa igualdade aqui. Como o máximo divisor comum de A e B é diferente de zero, por serem A e B não ambos nulos, podemos cancelar o máximo divisor comum de A e B de ambos os lados, obtendo aqui 1, o que prova o nosso corolário. Dois números inteiros A e B serão ditos primos entre si ou coprimos se o máximo divisor comum entre eles for 1, ou seja, se o único divisor comum positivo de ambos é 1. Corolário 3. Dois números inteiros A e B são primos entre si, se e somente se existem números inteiros Mn, tais que Ma mais Nb igual a 1. Demonstração. Se A e B são primos entre si, por definição, o máximo divisor comum deles é 1. Mas sabemos que existem Mn inteiros, tais que o máximo divisor comum de A e B é igual a Ma mais Nb. Logo, Ma mais Nb, que é igual ao máximo divisor comum de A e B, é igual a 1, por esta condição. Reciprocamente, se existem dois inteiros Mn tais que Ma mais Nb igual a 1, segue-se que 1 é igual a Ma mais Nb, que é o elemento de IAB interseção com N, logo, o máximo divisor comum de A e B, que é o menor elemento de IAB interseção com N, é 1. Por causa dessa condição aqui. Provando o resultado. Um teorema fundamental. A propriedade acima estabelece uma relação crucial entre as estruturas aditiva e multiplicativa dos números naturais, o que permite provar o importante resultado a seguir, conhecido como lema de Gauss. Sejam A, B e C números inteiros, se A divide o produto B vezes C e A e B são primos entre si, então A divide C. Ou seja, A divide o produto de B vezes C, A é primo com B, então A tem que dividir o outro, que é C. Demonstração. Suponhamos que A divida B vezes C e que o máximo divisor comum de A e B seja igual a 1. Logo, existem
M e N inteiros, tais que, primeiro, BC igual a E, por causa dessa condição. E MA mais NB igual a 1, por causa dessa condição. Logo, C, que é 1 vezes C, é igual a MA mais NB vezes C, pois 1 é MA mais NB. Usando a distributividade da multiplicação, isso me dá MAC mais NBC. Substituindo BC pelo seu valor aqui, por AE, obtemos então que isso é igual a MAC mais NAE. Colocando a evidência aqui, nós obtemos então que A divide C. Generalização do conceito de máximo divisor comum. O número natural D será dito máximo divisor comum de dados números inteiros, A1, etc., a N, não todos nulos, se possuir as seguintes propriedades. Primeiro, D é um divisor comum de A1, etc., a N. Segundo, se C é um divisor comum de A1, etc., a N, então C divide D. O máximo divisor comum, quando existe, é certamente único e será representado por este símbolo. Dados números inteiros, A1, etc., a N, não todos nulos, existe o seu máximo divisor comum e pode ser calculado recursivamente através desta fórmula. Os inteiros A1, etc., a N serão ditos primos entre si ou coprimos quando o máximo divisor comum entre eles for igual a 1. Exemplos: máximo divisor comum de 72, 138, 252 é o máximo divisor comum de 72 e máximo divisor comum de 138, 252. Fazendo essa conta, encontramos que esse máximo divisor comum é 6. Logo, isso é igual ao máximo divisor comum de 72 e 6, que é 6. 5, 12 e 18 são coprimos, pois o máximo divisor comum de 5, 12 e 18 é igual ao máximo divisor comum de 5 e o máximo divisor comum de 12 e 18. Sendo esse máximo divisor comum 6, obtemos que isso é igual ao máximo divisor comum de 5 e 6, que é 1.